A atuação dos tribunais superiores é um jogo de cartas marcadas? O que vocês acham disso? Né? Já vão deixando aí a impressão de vocês, a primeira ideia, o que vocês têm em mente, tá? Tá. Você acredita que advogar nos tribunais superiores é coisa restrita somente aos grandes escritórios? Vou fazer uma lista aqui dos temas que a gente vai tratar hoje, né? O quanto você pensa que é importante ter acesso amplo aos gabinetes, né? Às turmas, aos órgãos fracionários, ou até mesmo aos próprios ministros dos tribunais, no nosso caso aqui, do STJ e do STF. O quanto você acha que isso é importante? Vamos pensando aí, pessoal. Você pode estar pensando, isso não é para mim, a atuação em tribunal superior não é para mim, porque meu escritório não fica em Brasília, moro longe de Brasília, não costumo frequentemente advogar nos tribunais superiores, essa limitação geográfica. Vocês acham também que isso é uma coisa, é um argumento, um obstáculo intransponível para a advocacia nos tribunais superiores? A gente vai tratando de tudo isso aqui hoje, tá? Mas eu tenho dificuldade com o processo eletrônico. Quanto que você tem dificuldade? Como você pode superar esse obstáculo? Também é outro ponto que a gente vai conversar aqui, vai passar por ele hoje. O que a atuação de parentes dos ministros... o que você... Não, você acha que ter um relacionamento de parentesco, amizade com os ministros é decisivo para o resultado dos processos? Outro ponto. O que a atuação de parentes de ministros... O que você pensa dessa atuação? Você acha que ela configuraria um obstáculo à sua atuação perante os tribunais superiores? Outro ponto. Sabe como funciona, de fato, como funcionam os tribunais superiores? Essas coisas que a gente tem que ir pensando, né? E para conseguir definir, alinhar exatamente o que é realmente, o que pode ser obstáculo, o que não é obstáculo, o que é mera crença, né? Eu não acho. Você acha, por exemplo, que faz sentido nem tentar advogar nos tribunais superiores por conta dessa lista acima aí que eu passei? E o que é importante para você? Para ter, o que você acha que é realmente, o que importa realmente, o que é importante realmente para ter uma atuação de sucesso, e segura, e que te dê frutos perante os tribunais superiores. É isso, pessoal. Hoje a nossa conversa vai ser assim. Eu acho que vai ser uma conversa até tranquila, agradável e até, de certo modo, breve. Né? E eu quero passar um pouquinho dessa ideia para vocês, de quem está aqui em Brasília, de quem atua perante os tribunais superiores com uma certa regularidade, né? A advocacia pública realmente é uma advocacia massiva e a gente está sempre, ao longo da minha vida aí profissional como procurador, eu já perdi a conta de quantos recursos especiais e extraordinários eu tive que fazer. A gente também tem essa atuação nos próprios processos em que a gente pega aqui no escritório desde o início, bem como aqueles escritórios que nos procuram exatamente por ter essa veia também, né, de atuação perante os tribunais superiores, essa especialidade, uma coisa que já vem comigo lá de trás, desde quando eu fui assessor no STJ. Então, é algo que a gente sente que realmente é importante para a advocacia, é importante para o advogado, para ele crescer profissionalmente, para ele ter resultados melhores. Então, vamos começar hoje aqui, né, a atuação dos tribunais superiores. O que significa esse jogo de cartas marcadas? Né? O que é? Advogar em tribunais superiores é uma coisa... O que vocês pensam, assim, que seria? Quando eu falo jogo de cartas marcadas, o que a gente está relacionando? O que a gente vê muito aí no noticiário, né? Assim, relacionamentos de advogados muito próximos, ou até com ligação de parentesco com determinados membros do judiciário nas cortes superiores, alguns grandes escritórios que podem monopolizar as grandes causas, os processos mais importantes. Então, tudo isso aí está envolto aqui no nosso tema hoje, né? Mas o que não seria, para vocês, um jogo de cartas marcadas? O que seria o ideal, o mundo ideal, né? Nesse sentido aí. Eu penso, na minha opinião, né, que seria o entendimento, assim, que os tribunais,
eles funcionam de uma forma sistêmica, eles têm as próprias regras, os regimentos internos, né, que organizam os tribunais internamente, que dividem a competência entre os membros e os órgãos fracionários desses tribunais, organizam o funcionamento dos órgãos administrativos e de apoio, né, à atividade fim, né, eles seguem a lei processual, em relação principalmente também à questão dos impedimentos dos membros do Poder Judiciário em relação a funcionar, a eventualmente ter um parente próximo, né, um amigo próximo atuando como advogado ou figurando como parte no processo que ele vai julgar, né. E outro ponto que eu acho que é interessante, assim, né, os tribunais, eles têm essas secretarias, as turmas, essa competência distribuída, ela é diluída entre muita gente, né? Então, acho que a gente tem que começar pensando por aí e que, realmente, o mundo ideal seria um mundo em que essas competências, elas equilibram e diminuem qualquer influência externa em relação aos tribunais e ao rumo que o processo vai tomando, tá? Então, isso acho que vocês comecem já pensando por aí e como é que funciona isso na realidade, né? Então, um outro ponto que a gente tem que ver aqui. Vocês acham, assim, por exemplo, vai deixando pergunta aí, viu, pessoal, que esse jogo de influência, né, tanto de parentesco como dos grandes escritórios de advocacia, né, vocês acham que advogar nos tribunais superiores é coisa restrita somente aos grandes escritórios? Eu vou passar alguns números aqui para vocês, para a gente ir vendo, e vocês irem sentindo, né, como é que acontece, porque isso é uma crença de muitos advogados, né, todos nós, às vezes, pensamos isso, e podemos nos enganar em relação a isso aí, né. Um advogado que se encontra, às vezes, num estado ou numa cidade de médio porte e tem processos importantes, ele fica preocupado realmente em acabar perdendo esse processo para um escritório maior quando o processo vai se encaminhando para os tribunais superiores, né? E isso é um medo comum, assim, só que a gente tem que se preparar, né? Eu vou dizer aqui para vocês no canal sempre o que a gente deve fazer para que você não perca o seu processo, o seu cliente no meio do caminho, para que você esteja preparado desde o início do processo e fazê-lo que vir com você, desenvolver com você, você vai seguir até o fim desse processo e vai ser mais bem remunerado, obviamente, por isso aí, tá? Então, uma notícia que é muito interessante, saiu no site, no Terra, tá? No dia agora, 5 de fevereiro de 2020. E é uma notícia, assim, o que ela fala? Ela fala do aumento da procura, tá? Por parte das grandes empresas, por escritórios de médio porte. Olha que notícia interessante, não é, pessoal? Então, escritórios de médio porte, eles têm sido mais procurados por grandes empresas, tá? Isso é uma coisa muito legal. O que a gente entende assim, né, por escritórios de médio porte, escritórios até com 10, 12, 15 advogados, acho que talvez mais que isso, 20 já muda um pouco, mas podemos pensar até escritórios aí, até 30, 40 advogados, tá? Disso até para menos. Então, esses escritórios têm sido procurados por grandes empresas. O que tem em grandes empresas? Grandes negócios, né, pessoal? Grandes causas. E isso é muito interessante a gente ter em mente. Se você já é procurado, já acaba sendo procurado por uma empresa de grande porte, você vai ter mais chance de levar essa causa no Tribunal Superior, né? E aí você tem que estar o quê? Preparado para levar essa causa para lá, preparado para fazer o teu recurso especial ser admitido, preparado para fazer o teu recurso extraordinário ser admitido, tá? Então, hoje a gente tem no Brasil, que é um número de processos novos, só no ano de 2019, de 28,1 milhões de processos novos. E de processos finalizados, 31,9 milhões. Os grandes escritórios, as grandes bancas de advocacia, por maiores que elas sejam, elas não têm condição, né, de assumir esse número de processos de causas, elas vão assumir uma parte mínima disso aí, né? Então, a gente tem muito mercado para atuar aí, tá? Então, isso vocês têm que ter em mente, que
essa crença de que a atuação perante os tribunais superiores é algo para somente grandes escritórios, não é uma crença que reflete muito a realidade. Tem uma parte, sim, tem, gente, claro que tem. Tem grandes casos que acabam indo para grandes escritórios, né? Mas vocês vão ver que nem sempre é assim, tá? Vocês vão entender que realmente isso não é uma limitação, não é um obstáculo intransponível, não é um obstáculo para impedir você que atue perante, né, os tribunais superiores. E a gente vai seguindo aqui, e o que eu quero falar? O que você acha, por exemplo, aquela outra questãozinha. Então, guardem isso na cabeça, tá? Esqueçam grandes escritórios. Se você está atuando sozinho, se você é um advogado autônomo, se você trabalha com um sócio, 2 ou 3 sócios, ou se você já tem um escritório de médio porte, você vai ter pleno acesso aos tribunais superiores, né, tanto o STJ como o STF, até outros, né, e você vai poder trazer a tua causa para cá, para Brasília. Mas você vai ter que ter uma estratégia jurídica, uma estratégia no processo. Vai ter que conhecer as técnicas, né, para trabalhar esse processo, para trazer o processo para cá, é isso que vai te dar o resultado. Tá? Como a gente falou na live passada, a importância de, no contrato, você já amarrar o teu cliente, já amarrar a tua remuneração. Né? Você vai ganhar a confiança do cliente, você vai ganhar mais honorários, você vai ser mais respeitado pelo seu cliente, e aí você vai estar preparado, se caso o processo precisar ser resolvido no Tribunal Superior, você ter essa chance de trabalhar no Tribunal Superior e de ou reverter ou de manter o resultado a teu favor perante os tribunais superiores, né? Agora, vamos lá. Quanto que você pensa ser importante o acesso, né, aos gabinetes, turmas, e até mesmo aos próprios ministros? Quanto você acha que isso é decisivo, né, pessoal? Vamos colocando as suas opiniões aí para a gente ir debatendo. Você acha que isso dá, por exemplo, uma vantagem devida aos escritórios que estão sediados aqui em Brasília, quem está mais perto? E aí eu vou começar falando assim, né, algo que eu acho que todo advogado, todo mundo sente um pouquinho. É claro que quando você vai advogar em outro estado, né, quando você vai advogar em outro tribunal, que não é aquele que você advoga diariamente, você sai da sua zona de conforto, você não conhece aquela rotina, o trabalho naquela corte, você não conhece os servidores, né? Então tudo isso te deixa um pouquinho, né, desconfortável. Mas isso também, gente, não pode ser nenhum impeditivo para a tua atuação perante o Tribunal Superior. O que você tem que saber do Tribunal Superior? Você tem que saber os recursos, como fazer recurso, como o processo vai andar lá dentro. Tudo isso você vai saber através das leis, da jurisprudência, dos livros, daqui do nosso canal, tudo que a gente vai passando para vocês, né? Da tua prática também. Claro que a prática vai melhorando a gente dia a dia, né? Você fazendo recurso todo dia, você fazendo recurso toda semana, você estando sempre trabalhando com o processo, você vai aprendendo cada vez mais. Isso é, claro, fundamental. Mas mesmo que você não tenha tantos processos, né, até porque nem todo mundo, assim, em Tribunal Superior já é limitativo. Não são todas as causas que têm aquela potencialidade de tema para subir para o Tribunal Superior. Então, mesmo você sendo um advogado com muitos processos, não são todos os seus processos que vão acabar nos tribunais superiores. Então, essa é uma atuação que realmente ela acaba ficando minimizada, né? Principalmente se a gente tem um escritório com porte menor, um número menor de causas. Isso é muito comum, pessoal, mas isso não tem que assustar ninguém, não, tá? A gente tem essa ajuda aqui de estar em Brasília, de receber processos de fora também, não só os que a gente toca aqui desde o começo, né? Inclusive, já toquei e toco alguns processos que começaram em outros estados. E aí eu também saio da zona de conforto aqui para atuar em outro estado, né? E a gente sempre fica mais cauteloso. E é isso que vocês têm que fazer quando tiverem os processos caminhando nos tribunais superiores aqui em Brasília. Tem que ficar realmente mais cauteloso, marcar mais em cima. Isso é muito importante, tá? E aí, o que a gente tem que seguir e pensar, né? Essa saída da zona de conforto não é um problema tão grave assim. Então, tenham isso em mente. Não é nada impeditivo. É bem como esse medo de influência ou de grandes escritórios ou de alguns advogados que são mais bem relacionados, que estão ali naquele
no Petit Comité em relação aos gabinetes, em relação ao funcionamento das turmas, das sessões, não é? Porque você tem que pensar o seguinte: a competência nos tribunais ela é toda segmentada, ela é toda partilhada. Um ministro, embora hoje o Código de Processo Civil, né, o poder do ministro relator seja muito grande, ele pode realmente decidir muita coisa monocraticamente, a gente tem um recurso para levar, né, essa causa para o colegiado, né, para a turma e depois, eventualmente, para a sessão, no caso do STJ, ou para a turma no STF, depois para o plenário. Então, o ministro ele é um membro de um colegiado, ele não vai decidir, né, ele pode emitir uma primeira decisão no processo monocraticamente e depois essa decisão vai estar sujeita a um recurso, uma apreciação do colegiado. Claro que sempre que isso acontece, quando a primeira decisão ela é desfavorável, você tem uma limitação ali de atuação, né? A gente sabe disso, às vezes você pode perder uma sustentação oral, o exame de um agravo interno, por exemplo, é um exame mais complicado pela turma, você tem que fazer um trabalho diferenciado depois disso aí, dá mais trabalho, por isso que o trabalho da gente tem que vir sempre bem feito já lá de trás, quando o processo também é distribuído, vai para o relator, o ideal é ir, tentar despachar, tentar apresentar um memorial, conversar com ele para já ter essa primeira decisão monocrática favorável à tua tese, né? Para você já sair com ela a teu favor, que vai dificultar muito aí a situação da outra parte, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que não dá para a gente ficar pensando que fulano de tal é um advogado, ele tem influência com aquele ministro, ou daquela turma. Não, por quê? Porque o próprio ministro ele tem uma influência limitada, né? Então, isso aí vocês têm que ter em mente. Pessoal, eu quero muito que vocês vão colocando aqui para mim, por favor, se vocês não se incomodarem, as cidades onde vocês estão, tá? Para eu saber com quem aí, quais regiões do Brasil eu estou falando, né? Porque a gente vive aí num país continental e é muito interessante, tá? É saber onde vocês estão, tá, pessoal? Vocês sabem, eu estou aqui em Brasília, né? Então, estou no centro, vou estar mais ou menos equidistante aí de todo mundo, tá? Espero aí que vocês deem esse feedback aí para a gente. Outra crença que acontece com muitos advogados, né? Advogado, Tribunal Superior não é para mim, porque eu não moro em Brasília, não atuo frequentemente, tem essa limitação geográfica. Bom, eu acho, né, pessoal, a gente aqui hoje, nós estamos no meio dessa pandemia, da Covid-19, infelizmente, né, uma tragédia mundial, né, uma tragédia de saúde pública mundial, mas, assim, há males que, às vezes, em alguns pontos, podem vir para bem. E para vocês que não moram em Brasília, que são advogados e que querem atuar perante os tribunais superiores, a pandemia, ela acelerou um processo que vinha acontecendo, tá? De virtualização da atuação do advogado perante os tribunais, e ela acelerou os mecanismos que os tribunais já estavam criando e colocando à disposição dos advogados, mas diante da pandemia, eles foram obrigados a imediatamente, né, o mais rápido que eles puderam, a fazer esses mecanismos funcionar e dar realmente uma validade prática nessa atuação, né, por meio do processo eletrônico. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos a possibilidade de as realizações, já existia o plenário virtual no Supremo Tribunal Federal, né, as sessões virtuais do STJ, agora a gente tem também o que equivaleria a sessões presenciais, que são as sessões por videoconferências. Então, o advogado nessas sessões pode até fazer a sustentação oral por videoconferência, como eu estou falando com vocês aqui, né? Se eu fosse fazer uma sustentação oral hoje ou amanhã, estaria de terno de gravata e dentro da plataforma que o tribunal disponibiliza, fazendo a sustentação oral para os ministros, com todas aquelas regras que a gente já deixou aqui bem claro em outras 3 lives, tem 3 lives da gente sobre sustentação oral, para quem quiser assistir, tá? Falando tudo aí, desde o regimento, procedimento, dicas. Então, tudo aquilo ali você pode usar, né, e fazer a sustentação assim, como que eu estou fazendo aqui agora. Então, olha que legal, antigamente o advogado tinha que fazer o quê? Um advogado de fora de Brasília, ele contratava alguém, um escritório, né, para vir aqui em Brasília,
fazer a sustentação oral para ele não viria em Brasília, ou ele teria que ser pago pelo cliente, um gasto a mais para o cliente para ele fazer a sustentação oral, distribuir memorial, esse tipo de coisa. Hoje vocês podem fazer tudo de onde vocês estão. É só ter o conhecimento, saber o procedimento. Né? Muitos sites dos tribunais eles já são autoexplicativos, então vocês já têm como fazer tudo isso, esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, daí, da onde vocês estão, olha que legal. E isso a pandemia acelerou, né? A pandemia acelerou esse resultado, que é muito bom para quem não está em Brasília. Então, pessoal, limitação geográfica não é desculpa mais para que vocês não tragam, não atuem, não contratem com seus clientes a atuação perante os tribunais superiores, tá bom? Isso não é problema mais, tenham isso em mente. Então, é aquilo que eu falei, né? Vai sair da zona de conforto e tal, mas não vai ser problema para vocês. Claro que, eu vou dar um exemplozinho aqui rápido para vocês, né? E quando a gente sai da zona de conforto, tudo é um pouco desafiador, mas a advocacia por si só já é desafiadora, né, gente? A gente compra problemas de outras pessoas, né? A gente compra briga de outras pessoas, a gente entra na briga por elas, e sempre com aquela pressão de ganhar a briga, né? Nem sempre consegue, mas a gente tem aquela pressão de ganhar a briga por eles. Então, a gente realmente já é sair da zona de conforto. Então, daí você dá um passinho a mais, né, para fazer algo que você acha que não estava tão preparado, não se sente tão seguro, ou que tem um outro obstáculo que você, às vezes, está pensando que é difícil de superar. Esqueça isso, junte aqui com a gente no canal, e vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá, pessoal? Tem um caminho, mas não é tão difícil assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, não tem nada a ver com direito da minha vida particular. Eu falei aqui outro dia, eu sempre fui, desde moleque, apaixonado pelo mar. Sempre fui apaixonado pelo mar. Mas eu nasci em São Paulo, capital, e com 4 anos vim para Brasília. Meus pais mudaram para cá, veio meus pais, meu irmão, e desde então moro em Brasília, né, no meio do cerrado aqui, 1.000 e tantos quilômetros distantes da praia mais próxima. E sempre que eu podia, nas férias, eu sempre vou às praias, passo as férias no litoral, e eu, quando era pequeno, ia muito para o Rio de Janeiro, ficava na casa dos irmãos do meu pai, depois a gente passou a frequentar o litoral paulista de São Paulo, o litoral paulista, o Norte Shore lá, né, o litoral norte, a região de Ubatuba, São Sebastião, muito bonita também. E eu tinha uma limitação, eu pegava onda, surfava de peito, assim, né, eu surfava no jacaré, fui ficando mais velho, faculdade, etc, e eu queria surfar, eu sempre quis surfar, mas eu tinha essa frustração. Eu não surfava porque eu achava o quê? Que para surfar ia demandar muito tempo, ia demandar muito treino, eu não tinha tanto tempo, já estava velho, estava ficando velho. E aí eu não praticava. Eu estava achando que eu estava ficando velho com 20 e poucos anos. Depois, quando eu bati os 30 anos, eu resolvi tentar. Falei, eu eu vou ver, vou encarar, não vou cair nessa de que estou velho. E consegui, gente, consegui aprender. Entendeu? Fazendo viagens, treinando, tirava férias, ia viajar, fazia viagem específica para aprender a surfar. Hoje eu consigo surfar. Então, assim, é uma coisa que é só você querer vencer o desafio, tá? Não, é só você não desistir nunca. E aí você vai conseguir, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Esses obstáculos aí, nada. Então, a outra questão, a tecnologia. Tecnologia, pessoal, hoje tecnologia não pode, né, dos processos, praticamente a maioria, hoje, em todos os tribunais, inclusive nos superiores, são processos eletrônicos. Com exceção de alguns habeas corpus, que o paciente, o preso, ele redige da cadeia e eles ocorrem em processo físico, né, eu acho que é uma porcentagem muito pequena hoje, abaixo de 10% que tem de processo físico, que é na área criminal, em sua grande maioria. O resto está tudo eletrônico. Então, não é mais um obstáculo para a atuação em tribunal superior, é para a atuação do advogado. Se você não se adaptar ao processo eletrônico, vai ficar fora do mercado, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, esse obstáculo aí nem considero como algo que pode te atrapalhar, né? Agora vamos falar de algo um pouquinho assim, que às vezes a gente vê notícia também, né? Crítica por parte da imprensa, né, da atuação de alguns advogados que têm parentesco próximo com os ministros, né, às vezes esposa, filho, primo, sei lá.
E o que acontece? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né? Se vocês acham que isso define, é decisivo no processo. Olha, pessoal, o processo, que vai decidir o processo ali, é a posição do tribunal, a jurisprudência que o tribunal tem adotado. Né? Se um filho for atuar num processo que um ministro for participar do julgamento, o ministro vai se dar por impedido. Né? Da mesma forma que, se o ministro já for o relator no processo, já estiver atuando naquele julgamento, é o filho ou o parente próximo, mas porque não pode entrar no processo. Tá? E o processo civil tem as regras para isso, impede, né, a atuação de ministros em processos em que tem parentes próximos, ou tanto como advogado, ou figurando como parte. Então, isso não é um problema. Também vocês podem estar pensando, mas pode ter uma certa influência, conhece os outros ministros da turma, pode influenciar o resultado. Gente, até pode existir isso, né, de alguém conhecer ministro, etc. Eu mesmo posso falar por mim, eu conhecia ministros, conheço alguns ministros, né, e conhecia muito também quando estava dentro do tribunal e era assessor, e depois fui para a procuradoria, comecei a advogar. Isso aí não vai mudar o resultado do teu processo, se você não trabalhar no processo para ganhar, se o teu direito não for bom, se o direito da parte não for bom, se o teu recurso não tiver feito, não tiver sido elaborado com a técnica adequada, eles não vão nem entrar no mérito. Então isso aí é um fator muito pequeno, é uma coisa, influência muito pequena. Não vai alterar o resultado do teu processo, tá? Nenhum ministro vai julgar contra a jurisprudência pacífica da turma do tribunal, porque tem algum conhecido, um advogado, que foi conversar com ele ali. Né? Ou quando a gente vai conversar com o ministro, quando a gente vai despachar com o ministro, a gente vai mostrar os pontos do processo que são realmente relevantes. Os pontos do processo. Né? O que tem diferente ali, o que não foi observado e o que pode ser observado naquela instância que você está tratando, né? Lembrando que a gente não pode discutir fatos e provas, né, em sede de recurso especial extraordinário, então você não vai poder falar disso, né, por mais aberrante que seja a decisão lá atrás, tem outros meios para você refutar uma decisão dessa de um tribunal local, né, por exemplo, ação rescisória, dá para fazer, né, então, assim, isso aí é o que importa. Quando você tiver a chance de conversar com alguém, com despachar alguém, você vai tratar exatamente dos pontos relevantes ali daquele processo. Então, também não tem que ficar pensando nisso aí. Aí vocês podem estar me perguntando, mas e captação de clientela, Mário? A gente sabe que tem os processos, alguns poucos escritórios aí, um grupo seleto de advogados que, por ter esse relacionamento mais próximo, ou por ser mais conhecido, e estar muito presente no tribunal, acaba atraindo mais clientela. Tá, isso pode até existir, pessoal. Pode existir, claro, um pouquinho. Agora, veja só vou passar uns dados para vocês aqui. Em 2018, tá? O STJ julgou 511.761 processos, só no ano de 2018. Numa média de 15 mil, mais de 15.500 para cada um dos 33 ministros. Tá? Então, o que acontece? Você acha que esse grupo seleto, né, de 10, 15 escritórios que seja, vai dar conta de mais de 500 mil processos em um ano? Então, veja o tamanho do mercado que tem. Não tem como. Então, assim, o mercado é muito grande. Então, o que vai definir o teu sucesso na advocacia, como um advogado com atuação perante o Tribunal Superior, é o teu relacionamento com o teu cliente, né? É o teu conhecimento técnico de como fazer o processo, a tua causa ser decidida pelo Tribunal Superior. Isso é que é fundamental. É isso que vai ser relevante. Porque, na verdade, como é que funcionam os tribunais? Os tribunais hoje, eles funcionam realmente a toque de caixa, uma linha de produção. Olha esses números aqui, ó, que eu acabei de falar. 15.508 processos para cada um dos 33 ministros, só no STJ. 1.402 por dia. Tá? Então, assim, é realmente muito, muito grande o volume de processos. Né? É muito grande, é uma linha de produção que os tribunais têm. E essa linha de produção, pessoal, ainda vai ficar mais acurada ainda, porque estão chegando os robôs aí. Então não vai ter nem pessoas. Aquele primeiro exame de admissibilidade, tudo são robôs que vão fazer. Em poucos anos, acho que já tem até tribunal que já está usando isso aí. Então o que vai acontecer? Se o teu recurso não tiver a técnica perfeita, ele não vai ser admitido, não vai ser um assessor conhecido do advogado, um ministro com quem o advogado vai falar que vai resolver isso, não, vai ser um robô que não conversa com ninguém, só conversa com a lei e com o direito. Então é isso que vocês têm que ter em mente.
tá, pessoal? O que vocês têm que estar preparados para atuar de uma forma perfeita, de uma técnica apurada, para que o teu recurso não falhe, não tenha defeitos. E aí você vai trazendo os seus processos para cá e vai, obviamente, tendo resultado. Porque, por exemplo, só na área criminal, pessoal, na área criminal, de cada 3 processos que sobem, o STJ altera a decisão do tribunal lá de baixo, do tribunal ordinário. Olha que interessante. Então, olha quando você consegue fazer o recurso ser admitido e examinado no mérito, quanta chance você tem de reverter a decisão. Isso é muito importante. Então, como eu vinha dizendo aqui, já caminhando aqui para o encerramento aqui da nossa conversa de hoje, a técnica é fundamental. A gente já deixou aqui no canal alguns vídeos de conteúdo que são interessantes, se vocês quiserem assistir, né? Vídeos que já foram bastante visualizados. Então tem da sustentação oral, tem o vídeo do agravo interno, que é um recurso muito utilizado quando a decisão do ministro é contrária, né? Aquela primeira decisão monocrática. Tem o vídeo do agravo em RE e RESP, que ali tem hoje na lei, tem como é que eu vou dizer, umas armadilhazinhas que se o advogado se equivocar, ele cai ali na armadilha e o recurso dele acaba morrendo, o processo morrendo ali no meio do caminho, daquela subida para o Tribunal Superior, tá? Então, vocês podem consultar esses vídeos, né? E ter em mente que o importante é você ter essa atuação técnica, essa técnica apurada. É isso que vai ser decisivo, tá? E o que vai ser decisivo para você não perder cliente? O teu contrato de honorários, você ter um bom relacionamento com o teu cliente e amarrar teu contrato para trazer o teu processo para cima. E se preparar para fazer a atuação aqui em cima, né? Tá sempre preparado para isso. Então, a técnica é fundamental. Então, eu queria saber, assim, depois dessa conversa, se eu conseguir convencer alguém aí que pensava diferente de que a atuação em tribunais superiores não é um jogo de cartas marcadas e isso não é um obstáculo para você vir e atuar nos tribunais superiores. Deixem aí a sua impressão, o que vocês acharam, tá? O que vocês pensam ainda sobre isso aí. Né? Como, assim, caminhando aqui, né, para o nosso encerramento, quero agradecer a audiência aí de todos vocês e dizer, né, que a gente transmite sempre aqui, a gente tem o nosso canal no Facebook, no Instagram, que quem está acompanhando aqui no Instagram, e no YouTube também, para vocês que estão aqui no YouTube, tá? Se gostaram, deem um like, deixem as perguntas, deixem suas impressões aqui nos canais para a gente, compartilhem com seus colegas que vocês acham que tinham, né, e como é que eu vou falar, nutriam essas crenças, tá? Pessoal, tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que estar preparado, tem que conhecer o caminho do processo, tem que saber fazer a estratégia do processo, e vocês que não estão em Brasília, vocês têm que lembrar de uma coisa, as causas, as leads, os negócios estão aí, os recursos dos processos não nascem aqui em Brasília. É igual o político, pessoal. O pessoal brinca quando eu viajo, vou para fora, fala, você é de Brasília, os políticos de Brasília, e não sei o quê, aí começa a criticar, brincando, né? Eu falo, gente, os políticos não são de Brasília, né? Brasília tem 8 deputados federais de 530, 3 senadores, como qualquer estado, todo estado tem senador, 3 senadores, mas os deputados mudam, né? O número de deputados de acordo com o tamanho da população do estado. Então, eu brinco, falo, olha, os processos não nascem no STJ e no STF, eles chegam até aqui, uma parte deles, eles nascem aí, aonde vocês estão, nas suas cidades. Então, vocês têm esse compromisso de pegou o processo, captou o seu cliente, trabalhe no teu processo, né? E trabalhe... tudo bem, sim, dificulta o acesso à justiça, mas para quem não sabe a técnica, concorda? Estou lendo aqui o que o André falou ali no Instagram. Se você sabe a técnica, você não vai ter dificuldade de acesso à justiça. Tá? E mesmo que, eventualmente, você sofra com alguma jurisprudência defensiva, que é muito comum também, né? A gente, o que acontece? Você vai ter o caminho do recurso seguinte para reverter essa decisão, tá? Então, a técnica é importante. Por exemplo, pré-questionamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de pré-questionamento. Antes da gente terminar, vou dar aqui uma dica. Quem de vocês sabe aí
o momento adequado, primeiro, o que é exatamente o pré-questionamento e como você faz o pré-questionamento. E qual é o melhor momento? Você aí, André, que fez essa pergunta, por exemplo, qual é a hora? Né? E isso é interessante. O pré-questionamento nada mais é, por exemplo, do que o efetivo debate da questão. Qual questão? Se for no STJ, a questão federal, né, pessoal? Se for no STF, a questão constitucional. Você vai alegar uma violação ali, por exemplo, em um dos permissivos, no permissivo constitucional tem essa hipótese, né, de violação ao dispositivo de lei federal ou da Constituição. Então, se você fez o seu recurso especial alegando essa violação ao dispositivo de lei federal, né, o que é muito comum, por exemplo, que a gente faz bastante, que dá para subir, nem sempre sobe, mas dá para subir quando tem pontos realmente aberrantes, assim, é a fixação de honorários advocatícios, né? Quando o tribunal fixa abaixo de 1% do valor da causa, 1000%, você consegue trazer processo aqui para o Superior Tribunal de Justiça. Então, tá bom. Paula, né? Paula falou da técnica, né? Não, sim, a gente tem dado, tem muito conteúdo já no canal, viu, Paula? O que eu falei aqui, você pode seguir o canal e já tem muita live de conteúdo até profundo aqui. Você pode seguir, você vai ver o título ali e o tema que te interessar, você vai assistindo e ver o que você acha e deixa as perguntas, tá? Então, por exemplo, questionamento. Só voltando aqui no tema. Então, é o efetivo debate pelo tribunal local, as instâncias ordinárias daquela questão. O que acontece com o pré-questionamento? Aí vocês vão pensar, vocês vão ver jurisprudência de tudo que é lado, isso confunde o advogado, né? Mas como está hoje, né? E como é que... Não, ED, Paula, vou explicar para vocês. O ED não vai fazer o pré-questionamento para vocês, tá? Ele só vai servir para pré-questionar uma questão federal, ou uma questão federal ou constitucional que surgiu naquele acórdão ali, né? Então, por exemplo, surgiu uma questão, apareceu uma questão de ofício também, né, conhecível de ofício, não foi observada, você vai usar o ED para isso, porque aí você vai estar pré-questionando algo que surgiu ali, e aí você precisa fazer o ED. Mas o pré-questionamento a rigor, você tem que ter alegado, suscitado a questão antes do julgamento da apelação. Tá? E aí, se o tribunal passou por cima dessa questão e não examinou, você vai fazer o ED para dizer, olha, vocês não examinaram o que eu suscitei lá atrás. Isso aí tem que fazer o pré-questionamento. Se mesmo assim o tribunal não analisar a tua questão, você vai ter o quê? O artigo 1025 te protegendo, para você elaborar um recurso especial, né, alegando a violação ao próprio artigo 1022 no CPC e pedindo que o STJ, entendendo que o tribunal, mesmo adequadamente provocado, e mesmo que ele tivesse que analisar por obrigatoriedade aquela questão que você suscitou e não analisou, ele já aplica o 1025 e ele já disse se houve violação ou não, tá? E isso sim é fazer pré-questionamento com a ED. Agora, assim, quando o advogado vem no processo, não fala nada do artigo da lei, deixa, tá discutindo ali, tá quietinho, aí perdeu a apelação. Aí ele vem, agora eu vou entrar com a ED que eu vou questionar tudo, todos os artigos da Constituição, todos os artigos do Código de Processo Civil que eu não falei até agora. Aí não adianta, isso chama-se pré-questionamento tardio, não é pré-questionamento. Vocês vão achar, se procurarem na jurisprudência da STJ, eu tenho aqui, eu poderia até compartilhar com vocês aqui agora, pré-questionamento tardio não é pré-questionamento, tá? Você perdeu o momento de fazer o pré-questionamento. E o pré-questionamento é fundamental para trazer a questão aqui para os tribunais superiores. Vocês jamais podem deixar de fazer o pré-questionamento. Agora, fazer o pré-questionamento não é fazer um recurso especial, abrir um tópico e falar do pré-questionamento e começar a dizer do artigo ali. Não, o pré-questionamento está no acórdão. Ele está no acórdão, ele está na sentença, é a questão federal ou constitucional que veio sendo debatida desde lá de trás, e que o tribunal resolveu aplicar a lei de uma forma que você vai mostrar no teu recurso que ela foi aplicada equivocadamente, ou deixou de ser aplicada, quando deveria ser aplicada. Entenderam? Então, isso aí sim é você ter uma técnica de atuação, né? Por exemplo, aí você pegou o teu pré-questionamento, né, e conseguiu mostrar ali. Só que vocês sabem que tem muito uma sequência, um número de casos de óbices, né? Então, você tem que, por exemplo, revolvimento fático.
né? Reexame de prova, súmula 7, o que é? Você não vai mais tratar do fato, não é que você não vai tratar do fato no recurso. Os fatos que foram colocados, as premissas fáticas que foram fixadas pelas instâncias ordinárias não podem mais ser discutidas, entendeu? Então, você está discutindo ali uma causa, assim, o tribunal chega e fala, por exemplo, o Mário foi cobrado pelo João em 50 mil reais. Ele fala, o Mário pagou 50 mil reais, já tinha pago. Aí você vem no recurso e fala, não, o Mário não tinha pago. Gente, isso acabou, isso aí já está definido, você não vai poder mudar isso nas instâncias superiores. Entenderam? Então, isso é ter a técnica, o que você vai ter que trabalhar. E aí mostrar, sempre no teu recurso, que você não está discutindo, rediscutindo as premissas fáticas. O que você está rediscutindo ali é a aplicação da lei àqueles fatos em que o tribunal se debruçou. Tá? Então, para dar 2 exemplos assim, que eu posso trabalhar com vocês aqui outros dias, com mais exemplos, né? Eu posso, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu estava até falando do pré-questionamento tardio, eu tenho aqui um dos roteiros, eu tenho até uns exemplos aqui para vocês, muito legais. Vou até ver se eu passo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo. Tá, ó. Isso aqui... Esse aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Então, aqui, eu estava falando, né, do pré-questionamento tardio. Então, olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, numérico, tal. Não sei se eu tenho ele aqui, mas, ó. Tem vários exemplos aqui. Deixa eu pegar um para vocês, ó. Por exemplo, menção expressa. Vocês sabem que não precisa da menção expressa, né? E na aula de pré-questionamento, eu expliquei também para vocês que o STJ fala muito em pré-questionamento implícito, né? O STF, já na jurisprudência do STF, vocês vão usar muito, vocês vão ver muito aquela questão do pré-questionamento explícito, que eu já expliquei aqui outro dia, que o que é pré-questionamento explícito para o STF e é implícito para o STJ é a mesma coisa, é o efetivo debate da questão no processo, sem importar se o número da lei, o dispositivo, aquele número da lei ali, está explícito ou não no acórdão. Claro que é sempre melhor que esteja, mas se não tiver, mas se a questão ali foi efetivamente debatida, aquela norma que está ali foi efetivamente discutida, a questão está pré-questionada, tá? E aí vocês têm que estar sempre atentos a isso. Eu queria ver, é que eu não achei o do ficto, mas depois eu passo para vocês outro dia aqui, que o pré-questionamento ficto é aquilo que eu falei para você, entendeu, Paulo? Não adianta entrar com a ED se você não suscitou a questão antes, a não ser que a decisão tenha ocorrido, a questão federal, né, a violação à lei federal ou ao dispositivo da Constituição tenha surgido ali no acórdão. Aí é fundamental vocês entrarem com a ED, senão não pré-questiona, tá bom? Porque não é porque é questão de examinável de ofício ou de ordem pública que você vai fazer o recurso especial, se o tribunal não analisou, ele não está pré-questionado, não vai subir o recurso, tá? Pessoal, é isso, obrigado aí pela audiência de vocês. Quem gostou, deixa um like aí, compartilhe, fique seguindo a gente nos canais. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, toda quinta-feira, às 9h, a gente está aqui, tá? Para conversar um pouquinho com vocês sobre isso aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E deixem perguntas, tá bom?